João capítulo 20, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa tinham posto em volta da cabeça de Jesus. E a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Raboni. Esta palavra quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito. Amém. Até aqui. Então, irmãos, nós vemos aqui nesse texto o maior acontecimento da história. Jesus Cristo venceu a morte, ele ressuscitou. Essa é a base de toda a fé cristã que transformou todo o mundo, principalmente o Ocidente. Alguns cultos atrás, enquanto eu estava pregando, eu disse que esse Deus hebreu, esse Deus que morreu, ele venceu todos os outros deuses do Ocidente. Ele venceu Thor, ele venceu Odin, ele venceu Semíramis, ele venceu a Marvel inteira, ele venceu todos os deuses. Somente ele permaneceu na cultura ocidental. Mas é interessante, irmãos, que para a cultura do ser humano, um Deus morrer é vergonhoso. Seria vergonhoso, mas justamente esse Deus que morreu é o Deus que nós acreditamos, é esse Deus que morreu, que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia, domingo de Páscoa. Que dia especial! Creio eu, para mim, tá, irmãos, que esse dia de hoje é mais importante até que o Natal. É o dia que Jesus ressuscitou. É o dia, irmãos, que a morte foi vencida. Acabou. Para nós que cremos nele, não existe mais a morte, porque ele ressuscitou. As boas novas do Evangelho. A palavra Evangelho no grego que é Evangelion, e quer dizer boas novas. A Páscoa. E o significado da Páscoa também é muito interessante, que quer dizer passar por cima. Por que passar por cima, irmãos? Naquela última praga onde o anjo ele passou e levou todos os primogênitos. A casa que tinha marcada de sangue do cordeiro, ele não passava, ele passava por cima. A Páscoa.
A Páscoa que agora era de Jesus, é interessante, né? Eu estou vendo o nosso presbítero Flávio com um monte de chocolate na mão ali. E na Páscoa hoje nós vemos que se fala muito de ovo de chocolate, né? Devido a algumas culturas que tinham o ovo como fertilidade, uma deusa que eu não lembro quem, misturaram tudo e fizeram aí o ovo de chocolate que o coelhinho traz, né? Fizeram uma mistura bem interessante, né? O mundo sempre faz isso, mas a Páscoa, irmãos, ela é marcada por amargor, por amargo, por ervas amargas. A instrução que era para o povo de Deus que era comer ervas amargas na Páscoa. E hoje o comércio fez com que comessem um chocolate, coisa doce, né? Totalmente ao contrário, né? Mas, irmãos, nesse terceiro dia, Jesus ressuscitou. E nós vamos perceber, irmãos, que todos nós que cremos em Jesus, nós somos libertos. Estamos libertos do pecado, libertos, irmãos, da ira vindoura de Deus. Porque no mundo hoje, interessante, está sendo muito pregado, Jesus é amor, Deus é amor, e realmente Deus é amor, só que a noção de amor do mundo que está deturpada. Está totalmente errada a noção de amor do mundo. Qual é a noção de amor do mundo hoje? Meu filho, eu amo meu filho, vou deixar ele fazer o que quer. Né? Meus filhos são assim, eu deixo eles fazer o que vocês querem, né? Não, eles estranharam aqui, não é bem assim. Né? Eu amo a minha esposa, eu vou deixar ela fazer o que ela quiser. E ela, a mesma coisa comigo. Essa é a noção de amor que está no mundo hoje. É muito recente isso, tá, irmãos? É muito recente. Mas a noção de amor que temos na Bíblia é totalmente o contrário. Quando nós olhamos para o Deus de amor, nós vamos ver um Deus que corrige. Nós vamos ver um Deus que chama a sua atenção. Hoje pela manhã estava falando e perguntei, né? Quem aqui apanhou da mãe? Eu lembro de uma surra da minha mãe, mas foi com correia de motor. Pense. Nossa, minha mãe era violenta. Uma bênção, me ensinou Bíblia, me ensinou a orar, e quando precisou, ela me deu uma surra, mas aquela bem forte. Mas, irmãos, ela me amava e ela me ama até hoje. Eu creio nisso. Eu vejo o nosso irmão Fique olhando para mim, e olhando um pouquinho a irmã Adriana, acho que ela tem um amor nesse sentido bíblico, né? Um amor bem bíblico, a da Adriana, né? Mas, irmãos, isso realmente é um amor. Por quê? Quando nós amamos, nós queremos ver o melhor da pessoa, o melhor para a pessoa. E quando é o nosso filho, nós queremos que ele seja corrigido para não cometer os mesmos erros. E Deus, ele faz isso também com cada um de nós hoje. Então, o amor de Deus nos liberta, por quê, irmãos? Porque ele nos corrige. Ele corrige o que fazemos. Ele nos educa. Ele nos leva para caminho que muitas vezes é estreito e é difícil, mas é um caminho que vai levar para a vida. No final desse caminho é vida, e vida em abundância, e vida eterna. É essa noção de amor que o mundo perdeu. Deus liberta todo aquele que crê no seu Filho. Ele nos libertou, irmãos, nos libertou dos laços da morte. Por quê? Eu fiz essa pergunta hoje de manhã, eu vou fazer novamente aqui. Se você morresse agora, para onde você iria? Agora, caiu o teto aqui, já teve igreja que caiu o teto, né? Para onde você iria? Eu tenho certeza que eu iria para o céu por causa de Jesus Cristo, por causa do amor dele. E quantas vezes, irmãos, nesse meu crescimento cristão, nesse caminhar por esse caminho estreito, Jesus me corrigiu. Em Apocalipse nós vamos ver que Deus açoita e corrige a todos quanto Ele ama. Essa é a noção de amor bíblica. Essa é a verdadeira noção de amor. E a Páscoa, ela vem demonstrar justamente isso. O quanto Jesus sofreu. O quanto Jesus sofreu. Porque, irmãos, vamos pensar no seguinte, na Trindade. Jesus é Deus. Jesus se esvaziou e veio como homem. Para mim isso já é um sofrimento. Já pensou, você está no céu sendo Deus, né? Você estava na criação, porque tudo que foi feito sem Jesus não seria feito. Você se esvazia, cantamos Plano Perfeito hoje, fala justamente isso, né? Ele simplesmente obedeceu e veio ao mundo para morrer, para sofrer e
para morrer por cada um de nós. Essa é a verdadeira noção bíblica de amor. É por isso que quando Jesus e quando a palavra de Deus precisar te corrigir, ela vai te corrigir. Pode espernear, pode fazer pirracinha, pode fazer o que for, vai te corrigir. A palavra te corrige, irmãos, a palavra me corrige, para nos libertar, muitas vezes, de nós mesmos, de mim mesmo, do meu próprio erro. É para isso que Deus nos corrige, irmãos. É por isso que a palavra de Deus nos corrige. Num dia tão feliz como hoje, nós vemos a ira de Deus caindo sobre Jesus, porque Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E nós vemos, irmãos, que a liberdade em Cristo é somente para o que crê. Todo mundo fala, eu também sou filho de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Só é filho de Deus aquele que crê. Aquele que tem a sua vida pautada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Pelas boas novas de Jesus Cristo. Ter Jesus como Salvador, mas ter Jesus como Senhor das nossas vidas. Ter Jesus como Salvador é muito simples. Ele tem que ser Senhor. Nós temos que viver em obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra do Senhor. É por isso, irmãos, que hoje é um dia tão especial para nós. Porque se nós crêssemos que Jesus ressuscitou, só que Ele não tivesse ressuscitado coisa nenhuma, de nada ia adiantar a nossa fé. Mas Ele verdadeiramente ressuscitou para nos libertar. E nesse texto nós vamos falar, irmãos, 3 pontos interessantes que nos traz esperança. Esperança de dias melhores, não somente por ter dias melhores, irmãos, mas para sermos melhores, nos tornar pessoas melhores. E o primeiro ponto, irmãos, que é muito importante e às vezes parece muito óbvio, mas nem sempre, que é o seguinte: o túmulo vazio. O túmulo estava vazio. No versículo 1 ao 10, nós vamos ver o relato do túmulo vazio. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Nós vemos aqui, irmãos, logo no domingo de madrugada, Maria foi até o túmulo para embalsamar o corpo. Não tinha corpo! Cadê o corpo? E ele volta e conta para Pedro e o outro discípulo amado de Jesus. O túmulo está vazio. E nós vemos, irmãos, o maior acontecimento da história. Nós vemos o maior acontecimento da história. Jesus Cristo ressuscitou. O túmulo está vazio. Irmãos, para nós termos esperança, nós temos que olhar para aproximadamente 2000 anos atrás e ver que o túmulo estava vazio. Acreditar que o túmulo estava vazio, porque Ele ressuscitou. Porque, irmãos, esse acontecimento foi real, realmente aconteceu, e eu creio, irmãos, e como eu disse há poucos dias atrás, se eu tivesse que apostar todas as minhas fichas, se eu tivesse ficha que fizesse uma aposta, eu apostaria todas na ressurreição de Jesus Cristo. Eu já entreguei há algum tempo toda a minha vida nas mãos do Senhor. Minha vida é dele. E eu digo para os irmãos, como é difícil ter a vida totalmente nas mãos do Senhor. Eu lembro que eu estava reformando a minha casa estava ficando finalmente mais bonitinha, né? Não ficou lá grandes como estava ficando melhorzinha. E quando eu estava terminando, irmãos, veio como se fosse um pensamento na minha mente falando assim: você vai se apegar à sua casa? Eu falei: Senhor, não. Eu já sabia que Deus ia querer. Não, porque tinha a oportunidade de eu morar na casa da Vila Terezinha para tentar fazer um trabalho melhor lá. E foi isso que Deus pediu para mim.
E eu estava morando na minha casa já fazia 15 anos. Eu estava lá em Franco da Rocha, irmão, se eu fechar o olho eu ando lá, eu conheço tudo lá. Daí Deus te manda para um lugar que muitas vezes você não conhece quase nada. Eu não conheço quase nada aqui em São Paulo. Mas tive que obedecer, porque a minha vida está nas mãos dele. Trazendo toda a família, aí a Darina engravida nesse meio tempo. Aí temos mais um filho bem nesse tempo, né? É muito interessante, irmãos, que a Darina ela só engravida em tempos bem difíceis da nossa vida. O Juan, quando ela escorregou lá no quintal e falou, engravidei. Aí, irmãos, mas é interessante que quando eu estava desempregado, né? Eu estava desempregado, daí engravidou do Juan. Falei, caramba, graças a Deus não parou o meu emprego. Daí nós estávamos numa situação bem difícil, aí ele engravidou do Jonas. Eu lembro que era uma situação bem complicada também. Né? E agora, no momento de total mudança, ela engravidou da Jade. Né? Então, ela espera os momentos mais difíceis para engravidar. Né? É uma bênção. Mas Deus, Ele sempre nos supre. Mas, irmãos, como muitas vezes é difícil ter as nossas vidas nas mãos do Senhor, totalmente entregue, está na sua mão. O que vai acontecer? Eu não sei, mas está em suas mãos. É por isso que eu digo que eu aposto todas as minhas fichas na ressurreição do Senhor. Eu aposto todas as minhas fichas no túmulo vazio. Esse túmulo estava vazio, porque Ele ressuscitou. Foi real. E uma coisa que eu gosto muito desse texto, irmãos, que as mulheres foram as primeiras a descobrir isso. Logo de manhã, os discípulos todos escondidos, com medo, Pedro já tinha negado Jesus, os discípulos todos dispersos, e as mulheres não somente tinham uma fé muito mais firme, mas foram elas as primeiras que foram até o túmulo para embalsamar o corpo, mas não havia corpo. Então, irmãos, a maior revelação de todos os tempos foi entregue primeiro a mulheres. Mas qual a importância? Podia ter sido homem, podia ser mulher. Mas é interessante que em toda a história, principalmente bíblica, a mulher sempre foi deixada um pouco em segundo plano. Né? E aqui nós vemos Deus trazendo as mulheres para o primeiro plano, não acima dos homens, mas ao lado dos homens. Não porque é melhor, mas porque os dois caminham juntos para a glória de Deus. Então, irmãos, nós vemos que o túmulo estava vazio. E nós temos que crer nisso. E quando você crê nisso, você é liberto. Você é liberto muitas vezes do pecado, muitas vezes de você mesmo e muitas vezes do mundo. Como o mundo quer colocar um monte de coisa na nossa mente, irmãos. O mundo quer colocar que o pecado, ele é relativo. O que é pecado para você não é pecado para mim. O que é errado para você não é errado para mim. Só que a palavra de Deus diz: ai daquele que diz que o certo é errado e o que é errado é certo. Ai daquele que fizer isso. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra daquele que nos ama. E isso, irmãos, nos traz muita esperança. Como diz a palavra de Deus, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E eu trago à memória de todos nós hoje. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Mas vemos, irmãos, apesar de o túmulo estar vazio, disso trazer esperança, nós vemos um segundo ponto nesse texto, e nesse ponto nós vamos ver um momento de choro, um momento de tristeza, um momento de realmente se lamentar, que está no versículo 11, que diz o seguinte: Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou e olhou para dentro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinham sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Irmãos, nós vemos aqui no versículo 11, um momento de choro. Ela viu o túmulo vazio, mas ela não entendeu nada. Qual que é a lógica? Qual que é o pensamento? Roubaram o corpo. Simples, né? Normalmente a explicação mais simples é a que aconteceu, né? Roubaram o corpo. E ela começa a chorar. Sabe, irmãos, Eclesiastes 3, a partir do versículo 1, vai dizer que é um tempo para todas as coisas.
Tudo tem o seu tempo. Ao tempo de se alegrar e ao tempo de chorar. E esse era o tempo de chorar. Aquele momento era um momento de choro, de chorar, de se lamentar. Porque além do mestre ter sido morto, ele, para ela, naquele momento, tinha sido roubado. Não tinha corpo. Era um momento de tristeza. Todos nós, em algum momento, vamos passar por momentos de tristeza, sim. Tem gente que fala que com Jesus é só alegria, com Jesus é só exultação. Não. Existe um momento de tristeza, sim. Um momento de dor, sim. Um momento, irmãos, que realmente senta e chora. Simplesmente chora. E chora mesmo. Muitas vezes, irmãos, temos que chorar mesmo. Como Maria Madalena, que teve a sua vida transformada por Jesus. A vida de Maria Madalena foi totalmente transformada. E ela olhava para o Raboni, para o mestre. Né? Alguns falam Raboni, outros falam Raboni. Né? Mas ele estava morto, e agora morto e desaparecido. Normalmente é o contrário, né, irmãos? As pessoas desaparecem e alguém acha morta. Né? Mas esse foi o contrário. Ele foi morto e desapareceu. Né? Mas o momento de choro, irmãos, muitas vezes é o tempo de chorar. Muitas vezes, irmãos, é o tempo de se lamentar. Mas não devemos desanimar. Paulo vai dizer que muitas vezes somos angustiados, mas não destruídos. E Paulo, ele sabia bem do que ele estava falando, irmãos. Pense numa pessoa que sofreu por entregar toda a sua vida nas mãos do Senhor. Foi Paulo. Foi todos os discípulos, né? Mas Paulo, especialmente, ele apanhou muito. Ele foi abandonado, né? O fim da vida de Paulo, irmãos, foi uma tristeza. Ele estava sozinho, né? Algumas vezes ele foi julgado, ninguém foi defender ele. E mesmo assim, ele não desanimou da palavra do Senhor. No lugar de Paulo, hoje em dia nós temos muitos pastores que se suicidam. A maioria tudo tinha se suicidado, mas Paulo foi firme até o fim. E a palavra de Deus nos manda e nos ensina, irmãos, para não desanimar, mesmo que seja o tempo de chorar. Mesmo que seja o tempo de chorar, nós temos que nos lembrar, o túmulo está vazio. Nós temos que nos lembrar que ele ressuscitou. Mas neste momento ela ainda não estava entendendo, e era o momento de chorar. Mas não podemos desanimar. Muitas vezes, né, irmãos, olhamos a situação política do nosso país, do mundo, a divisão, né? Nós olhamos a situação moral do mundo que cada vez mais não existe, né? A moralidade, infelizmente, tem sido uma coisa que está muito aquém daquilo que deveria ser. Nós vemos as famílias cada vez mais destruídas, nós vemos as drogas cada vez mais tomando conta de toda a juventude, inventaram mais uma droga nova aí que chama, um chama de Spice, outro chama de K9, né? A irmã deve estar lidando com isso agora, e é uma tristeza, porque eu estava vendo e existe uma comparação. Lembra do piripaque do Chaves? Quem lembra? Essa droga faz o mesmo efeito nas pessoas, fica totalmente torto, penso, mas não cai. É estranho, né? É esquisito, né? E nós olhamos para tudo isso, irmãos, e muitas vezes podemos nos entristecer, sim, mas nós temos a palavra que vai trazer vida novamente a essas pessoas. Irmãos, nos lembrando que a nossa função não é converter, é somente pregar. Converter é o Espírito Santo de Deus. Nós temos e somos chamados sempre para pregar. Por isso, irmãos, nosso terceiro ponto, falando da pregação da palavra, que é o nosso dever, não é opcional, é mandamento, tá, irmãos? Não é se eu quero pregar, se eu estou com vontade de pregar, não existe isso. É mandamento. Como está em Mateus 28, 19, se eu não me engano, ou é 29, 18, eu não lembro agora. Eu sou ruim do endereço, eu sou ruim, mas que fala para nós fazermos discípulos, para nós pregarmos a palavra. Então, Atos 1:8, onde vai falar que recebemos o poder do Espírito Santo de Deus para semear testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas, irmãos, nesse texto também nós vemos que somos chamados para anunciar a palavra, que está no versículo 18.
Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha lhe dito. E vemos aqui todo o contexto de Jesus conversando com Maria Madalena. Nós vemos ela aqui animando Maria Madalena. É interessante que após a ressurreição as pessoas não reconheciam Jesus de cara. Eles não reconheciam, possivelmente porque ele estava num corpo já glorificado. Por isso não o reconheci. Hoje eu preguei sobre os 2 discípulos que estavam voltando para Emaús. Eles também não reconhecem Jesus. E vemos que Maria Madalena também não reconhece Jesus. Irmãos, talvez por ser um fato tão espetacular, tão maravilhoso, que eles falam: não, eu estou vendo, mas não acredito. Possivelmente. Porque quem já viu um morto ressuscitado assim? Eu nunca vi de pertinho. Ninguém viu. 28, 19, obrigado. Então, irmãos, estava lá, eles viram ele morrer. Está consumado. Morreu. Acabou. Mas nós vemos, irmãos, que ele mesmo consola Maria Madalena. Ele mesmo conversa com Maria Madalena. E como vemos em Atos 1:8, como acabei de citar, somos chamados para anunciar essa palavra. Igreja de Santa Maria, somos chamados para anunciar essa palavra. Somos chamados para viver essa palavra na prática, no dia a dia, no seu negócio, no seu trabalho, na sua casa. Somos chamados para viver essa palavra, para anunciar essa palavra, anunciar a palavra de Deus com a sua própria vida. A sua e a minha vida fala. E neste momento, irmãos, é o momento de se alegrar, porque ela sai correndo e conta aos discípulos: Jesus Cristo ressuscitou. Era o momento de se alegrar. E como vemos em Eclesiastes 3, a partir do 1, tempo de chorar, ela chorou. Agora o tempo de se alegrar, Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus falou comigo. Amém. É o tempo de se alegrar, irmãos. Hoje é o tempo de se alegrar. É o tempo, irmãos, de reconhecer Jesus Cristo em nossas vidas, porque é Ele que faz a diferença. E Ele te chama, e Ele me chama para esse compromisso com Ele. Um compromisso sério com Ele. Um compromisso, irmãos, de 100% das nossas vidas para Ele. Porque para Ele, por meio dEle, foram feitas todas as coisas, principalmente as nossas vidas. Hoje Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Por isso, irmãos, a palavra de Deus, que tem que ser regra de fé e prática nas nossas vidas. Eu estava falando com o irmão hoje, vindo para cá com o irmão Flávio, estava falando sobre outra religião, que eles não acreditam que vão para o céu. Eu vi um líder dessa religião falando o seguinte, que no céu a certeza que tem é só Deus, Jesus, o Espírito Santo não está com a gente, Maria e o ladrão da cruz. Só, no céu só tem essas 4 pessoas. Daí a pessoa falou: mas quem vai para onde? Daí ele falou para o lugar, falou outros lugares, mas não falou que para o céu não, né? Mas nós cremos por causa da palavra, irmãos. Por causa que cremos que Jesus ressuscitou, e se nós morrêssemos agora, aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá, porque Ele ressuscitou, e este é o momento de se alegrar nele. Eu gostaria de chamar um grupo de louvor para cantar novamente, porque Ele vive. Ficou muito bonito, nossa, ficou lindo, 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 lindo. Vamos estar cantando novamente esse louvor ao Senhor, porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer, irmãos, que nós temos um futuro muito melhor, muito maior do que podemos imaginar. Irmãos, se você imaginar como é o céu, saiba que por melhor que você imagine, não vai chegar nem no dedinho do pé. Não dá para imaginar. Não dá para imaginar o quão bom vai ser estar no céu juntamente com o nosso Senhor. Não tem como, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos estar entoando esse cântico neste momento.